O Batman já nos falava. Ou você morre herói ou você vive o suficiente pra se tornar vilão. Pois é, senhoras e senhores. Meu Deus, o que está acontecendo? É o fim do primeiro grande time dominador de Jürgen Klopp. É exatamente isso que está acontecendo. Já tô todo descabelado aqui com 1 minuto de vídeo. Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores. O Liverpool acabou de ter o pior desempenho da temporada, com certeza, talvez da era Klopp. Nos traz aqui para gravar esse vídeo cheio de ódio. Não só cheio de ódio, mas também, assim, o que é mais triste, né? Agora eu vou entrar naqueles clichês. Eu não tô puto, eu tô decepcionado. É foda, cara. A gente entrou nessa partida sabendo o que nos esperava, sabendo que era assim que as coisas iam ser. A gente sabia que o meio-campo do Brighton era muito mais disposto fisicamente que o nosso, e que a gente teria que ou igualar isso ou ganhar na técnica. Nós conseguimos ser engolidos pelo Brighton por 90 minutos, tanto física quanto tecnicamente, e assim, mais provado do que qualquer coisa está, que o grande time que marcou época, talvez ali o maior time que a nossa geração, que uma geração mais velha que eu tenha visto, o Liverpool, acabou, e cabe a nós agora confiar em Jürgen Klopp para reestruturar isso, porque nem tudo está perdido, mas quanto mais a gente estende esse período, mais a gente queima quem a gente ainda pode salvar para essa reconstrução, que não vai ser rápido. Meu nome é Marco Antônio Rigotti, eu falo de Faro, no sul de Portugal, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa derrota mais do que justa e acachapante do Liverpool em Brighton. O Liverpool foi para Brighton, e antes a gente tem que falar disso pra gente já entender o cerne do problema. O Liverpool foi jogar contra o Brighton Hove Albion hoje. Qualquer meio-campista do Brighton seria titular no Liverpool hoje. Exatamente, eu estou falando qualquer um. Ah, tem o McAllister que é famoso agora, depois da Copa. O Caicedo do Liverpool que faz tempo. Amigo, com a partida que fez, principalmente no primeiro tempo, até Adam Lallana seria titular no Liverpool hoje. Essa é a realidade. O time não jogou nada em momento nenhum, em nenhuma faixa do campo, e assim, a gente consegue transformar um problema bem central, no caso ali, né, por ser no meio de campo, mas um problema bem definido, que é um problema na nossa estrutura e nos jogadores que estão atuando no nosso meio de campo, e a gente está prejudicando todos os pedaços do campo. Como que a gente consegue prejudicar todos os pedaços do campo? Vamos pegar exemplos da partida de hoje. O segundo gol sofrido pelo Liverpool, em que Joel Matip tem que mais uma vez tentar segurar mais a bola do que um zagueiro tem que segurar, porque em muitos momentos do primeiro e do segundo tempo ele estava tendo que armar o jogo. Pois é, a gente não tem meio campo suficiente, vamos levar o nosso zagueiro para armar, que nem é o zagueiro mais técnico do elenco, mas enfim. Joel Matip teve que subir, falhou, errou o passe, Jordan Henderson não conseguiu fazer a cobertura a tempo, nenhum dos nossos meio campos voltaram e a gente tomou um gol com a assinatura do Liverpool Futebol Clube nessa temporada. Aliás, inclusive, desde o final da temporada passada, né? O Liverpool saiu perdendo em 21 dos últimos 35 jogos que jogou. Então, assim, a gente tá falando de um processo que vem desde a temporada passada, e ali, pelo menos no final daquela temporada ainda, com toda a emoção, a busca pelos 4 títulos e tudo mais, a bola entrava, o esforço vinha. Agora, o esforço não completa. A gente não é um time que batalha, a gente não é um time que ganha segunda bola, a gente não é um time que disputa, a gente não é um time que entra firme. É desesperador, cara. O Liverpool hoje é um catado em campo que se sente maior do que a camisa, algum deles. Sim, o que parece é que alguns se sentem maior do que a camisa e que não se dão nem ao trabalho, nem à disposição de correr, de marcar um contra-ataque, de tentar acompanhar, de tentar pegar uma segunda bola. Não, é largado. Hoje tá assim, salve-se quem puder. E você sabe o que é triste? É que assim, eu acho que a gente acabou uma geração, eu acho que esse time já não consegue entregar mais o que entregou e talvez tenha chegado no seu limite. Isso não quer dizer que eu estou falando aqui que o Klopp tem que sair. Não, eu acho uma completa burrice. Nisso aqui eu nem entro em discussão, nem dou papo, porque eu acho que é uma coisa que não deve nem existir, nem de brincadeira. Mas alguns jogadores já ofereceram o que tinha para oferecer. Talvez psicologicamente, principalmente fisicamente. Alguns não ofereceram nunca, mas enfim. A grande questão é o seguinte: nós temos um lateral direito que já foi considerado o melhor lateral direito do mundo, porque cruzava e tinha espaço para jogar lá na frente, e subia e apoiava o Salah e conseguia marcar em cima e não sei o que, tal. O que aconteceu? Ele desaprendeu a marcar? O que era? Aquela época ele marcava bem, hoje ele não marca mais? Não. A questão é que o time conseguia pressionar ofensivamente com todos os jogadores que estavam com vontade. O time conseguia ter uma cobertura decente para a posição dele. Então, quando o Trent subia, quando o Trent estava jogando lá do lado do Salah na ponta direita, você tinha um Henderson que tinha a perna para acompanhar, que conseguia chegar junto do ponta, que não perdia toda a corrida. O Matip era 4 ou 5 anos mais novo, também passou do tempo. O Konaté tá completamente perdido,
tendo que acompanhar por 2 ali. E assim, são problemas aqui que a gente tá falando que não é assim, nossa, vamos chutar cachorro morto, o Liverpool tá na merda, agora a gente vai começar a abrir a caixa de corneta e falar um monte de problema. Não é exatamente isso que eu tô falando, porque se vocês forem pegar os vídeos aqui, em qualquer rede social nossa aqui, o Liverpool tava ganhando contra Aston Villa, contra outros times aí, a gente tava falando, gente, o Liverpool tá ganhando porque o Alisson tá pegando muito, porque o atacante dos caras é ruim, porque a gente virou uma máquina de consagrar camisa 9, seja ela bom ou ruim. Quem joga centralizado entre os nossos 2 zagueiros nesse momento, vai ter o buraco pra correr, porque o volante não vai acompanhar e ele vai ser mais rápido que os zagueiros. É simples, isso tá acontecendo todo jogo, seja o atacante muito bom, muito ruim, muito rápido, muito devagar. Todos eles são mais rápidos que nossos zagueiros, todos eles são mais rápidos que o nosso meio campo, e assim, é o que eu falo, né? É a tal da bola de neve do problema, porque o que acaba acontecendo é, o nosso ataque não pega na bola. A bola não chega. Tá todo mundo em todo lugar do campo, não tem uma bola organizada. O Cody Gakpo, nunca, em momento nenhum, quando ele tava acertando com o Liverpool, ele imaginou que ele fosse sair do futebol holandês e fosse jogar no Liverpool, um dos times mais ofensivos e tecnicamente dotados do cosmos, ia chegar, ia ter que jogar só dominando bola de chutão do Alisson. Gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Honestamente, assim, eu entendo que, pô, chega um ponto, é muito desgastante passar por tudo que o Liverpool passou na temporada passada e ter que começar de novo, ir buscar não sei o quê. Pô, acontece, ok, eu entendo. O Liverpool teve 2 temporadas que não foi campeão, com 97 e 92 pontos. Isso é extremamente frustrante. Mas também é frustrante pra gente, torcedor, cara. Também é frustrante a gente perceber que agora que a gente não consegue acompanhar, o Manchester City tá horrível. Agora que a gente tinha uma chance de ser campeão com 80 e tantos pontos, a gente tá horrível também. Isso é foda. Só que assim, olha, o nosso problema hoje não é um meio campo. Trazer um meio campo não vai resolver nada. Principalmente se a gente for pensar que no fim da temporada acaba o contrato de Ox, acaba o contrato de Keita, acaba o contrato de Milner, o Curtis Jones, o que vai ser do Curtis Jones que não desenvolve? Então assim, a gente trazer um meio campo não vai resolver problema nenhum. Nenhum. A gente vai continuar na mesma zica, a gente vai continuar na mesma dependência de ali ter um jogador lesionado e simplesmente nossos planos irem por água abaixo. Agora o Klopp deu de pegar nessa, né? Na última coletiva dele, antes do jogo contra o Brighton, ele teve ali um arranca-rabo rapidinho com um repórter que foi perguntar de novo de contratações, de gastos, de não sei o quê. E ele virou e falou, gente, eu tenho meus jogadores, eu tenho muita opção de meio campo, o meu problema não é meio campo, eu tenho opção aqui, o meu problema é isso, mas o meu problema principal são as lesões, porque eu tenho muito jogador lesionado, é porque as lesões quebram meus planos e tudo mais. Eu entendo, por exemplo, se você pega naquela temporada em que a gente não tinha nenhum Konaté, que a gente tinha uma dependência absurda do Van Dijk, não só o Van Dijk machuca, como todos os nossos zagueiros. E nós temos que jogar com o menino da base ou com o meio campo improvisado. E aí você fala assim, nossa, tem uma crise de lesão, tem um problema muito sério acontecendo. Mas quando esse problema é no nível que tá acontecendo agora, eu não concordo com esse tipo de leitura. Vamos ver aqui, a gente tem disponível para jogar, normalmente, Alisson Becker, Trent, Konaté, Robertson, Fabinho, Thiago, Salah, o Gakpo. Quantos desses são titulares ou são a base e a espinha dorsal do nosso time? A gente vai falar que é uma Van Dijk dependência aqui, ao mesmo tempo em que semanas atrás você tinha que ler no Twitter que o Van Dijk não tava rendendo o que se esperava dele. Essa conta não bate, mas essa é a grande questão. A gente tem jogador chegando agora que a gente pode querer, a gente pode aceitar que, tipo, dá pra ter essa reformulação, dá pro Klopp achar um time. Não vai ser um processo rápido, obviamente, mas dá pro Klopp achar um novo time ali. A gente tem muito nome bom, a gente tem muito nome de potencial que pode acabar se queimando por partidas como hoje. Gente, eu fico até meio lelé das ideias aqui de tentar levar numa sequência factual das coisas que eu queria falar, mas eu vou lembrando, eu vou puxando aqui, vai me dando muito ódio, cara, e tá complicado. Então eu tô cuspindo ideia aqui, nós vamos puxando. Eu não gosto de criticar o Klopp, eu acho que o Klopp, assim, é uma das maiores coisas das melhores coisas que já aconteceu no Liverpool. O Klopp foi feito para o Liverpool, essa história ali, por mim, ele podia ficar até aposentar. Um ciclo de time dele acabou, isso não quer dizer que o trabalho dele tenha acabado. É pura e simplesmente isso que eu acho. Mas a verdade é que ele tá se estendendo um pouquinho com a confiança que ele tem alguns jogadores que não estão mais entregando em campo. Talvez, assim, precisava de um baque desse, de um jogo desse, assim, que, pô, com certeza, se a gente vê de fora, ele também vê que tem que ser um marco na passagem dele pelo Liverpool. Ninguém entregou nada, nem mentalmente, nem tecnicamente. E tem jogadores que não estão entregando nada há muito tempo sequencialmente. Então, meus amigos, que a gente consiga entender isso há tempo suficiente pra gente não comprometer as carreiras de Ben Doakes, de Bajcetic, de Harvey Elliott, de Konaté,
de Trent, que ainda é novo, que são jogadores que ali podem ser úteis pro Liverpool em período de uma década, e que a gente pode acabar achando que não tem validade, não tem uso e não tem necessidade nesse momento, porque o time não tá entregando. Então, assim, até por eles e por esses ativos do Liverpool, até economicamente, é necessário que venha reforços. Ainda nessa janela, talvez, eu não sei quais são as expectativas do Liverpool, se a gente já tancou a temporada e foda-se, vamos ver o que acontece na próxima, mas a gente precisa de nomes, a gente precisa de jogadores, a gente precisa de meio-campistas, pra ser bem certo. Talvez precise de um zagueiro, o Matip tá ficando mais velho e tudo mais, ok, eu concordo. Eu não acho que a gente vai ter um problema de nomes no ataque, mesmo com o Firmino saindo. Eu acho que a gente tá falando aqui de Salah, Jota, Darwin, Gakpo e Luiz Dias. São jogadores que, assim, na sua grande maioria, não tem problemas sequenciais de lesão. A própria lesão do Luiz Dias foi uma coisa séria que aconteceu numa dividida, não é uma coisa crônica. O Luiz Dias não é um jogador com um histórico de lesões muito grandes, né? Então a gente vai torcer aqui que seja uma coisa passageira. Nós temos nomes ali surgindo, Tsimikas na lateral esquerda, nós temos o Aaron Ramsey, o Calvin Ramsey na direita também, são jogadores com potencial, mas o nosso meio-campo precisa de uma grande reformulação, porque o que o Klopp pensa hoje de meio-campo titular não entrega mais e precisa ser repensado. Jordan Henderson não tem mais o físico para ser titular de um time que joga da forma que o Liverpool joga e do tamanho da estatura do Liverpool. Eu entendo que tenha toda a parte da cobrança e da liderança e tudo mais para ele ser o capitão do time, mas ele não está mais entregando, está mais comprometendo do que entregando. Thiago Alcântara, que poderia ser um jogador muito mais importante na distribuição desse jogo, na quebra da última linha para a gente chegar de frente, com jogadores correndo de frente pro ataque, por exemplo, não pode ser utilizado nessa posição nunca, porque ele tá sempre quebrando galho, jogando ou de primeiro volante ou de segundo. Então, assim, a gente tá desperdiçando até anos ótimos da carreira do Thiago por a gente não organizar essa bagunça. Bajcetic, por exemplo, não é a solução para amanhã. Vocês sabem aqui muito bem que eu acho o Bajcetic um puta de um jogador, eu acho que tem um futuro gigantesco no Liverpool, inclusive não pode ser queimado por isso, mas ele não é a solução para amanhã. Inclusive, é isso, né? Voltando mais uma vez, a gente pode perder uma geração inteira por queimar eles em momentos errados. Porque assim, a gente pega partidas até como 9-0 contra o Bournemouth, a goleada contra o Rangers e tudo mais. Quantas partidas nessa temporada o Liverpool já não abriu uma frente grande de 3, 4 gols contra o time adversário e a gente colocava o Ox no final do jogo. A gente colocava o Milner no final do jogo. Por quê? Por que agora então, na hora que tá 2-0 pro Brighton, a gente tem que colocar Ben Doak e Harvey Elliott pra resolver a parada? Agora os meninos servem? Anda uma confusãozinha aqui. Mais uma vez eu quero falar aqui pra vocês, não sou fora Klopp, não sou anti-Klopp, eu acho que pra mim isso, uma pessoa ser fora Klopp hoje é o ápice do negacionismo futebolístico que pode existir. Eu acho que o Klopp continua sendo o principal nome desse time. Eu acho que mais fácil a gente troca os 11 titulares e os 12 reservas do que trocar o comando do Klopp. Mas alguns titulares terão sim que ser mudados, senhoras e senhores. A nossa fase não anda boa. A gente falava já há um mês atrás assim, falta muito tempo para o jogo do Real Madrid, que as coisas comecem a se organizar, que a gente chegue no momento melhor. É só no final de fevereiro. Mas nós já estamos há um mês e uma semana, já faltam menos de 40 dias para a partida contra o Real Madrid e a gente está indo só ladeira abaixo nesse ano, principalmente 2023 está sendo uma desgraça para o Liverpool e eu quero me manter confiante. Eu acho que assim, o Liverpool tem toda a capacidade, a gente poderia, Brighton e Brentford, duas bobeirinhas que a gente não tivesse feito, a gente estava a um ponto do G4, agora a gente está a 7 por duas bobeiras que a gente fez, duas partidas horríveis, duas partidas deploráveis. Eu sou desse que acho que a gente ainda vai chegar no G4, mas aos poucos é triste ficar percebendo isso friamente, que aos poucos eu vou sendo um desses que vira e aceita o fato de que talvez o Liverpool não acabe no G4 essa temporada, que não é o final não é o final dos tempos, assim, eu tô começando a aceitar esse fato de que talvez aconteça e não é a pior coisa que pode acontecer, mas eu continuo acreditando do time na Champions League, contra o Real Madrid a gente só perde, não sei o que, a gente vai entrar como franco atirador, não tem nada a perder, é muito mais fácil jogar assim do que como os favoritos que a gente era na última Champions, por exemplo, mas enfim, coisas precisam ser mudadas em Liverpool, urgentemente. Coisas que não sejam o treinador, de preferência, vamos deixar claro mais uma vez aqui. Mas sim, precisamos de contratação. Aí vamos entrar em outra crítica aqui, muito foda, que é o seguinte, a gente pode virar e falar assim, nossa, o Liverpool realmente não tem como competir com o Manchester City em dinheiro, os caras podem pagar 100 milhões de euros em jogador reserva, os caras podem pagar 60 milhões de euros em lateral reserva, o quinto zagueiro deles custou 55 milhões de euros. Eu entendo, essa crítica é justa, mas assim, não é possível que a gente venha no retrospecto do que anda acontecendo
acontecendo e do desenvolvimento, principalmente dessa geração brasileira, por exemplo, que a gente não tenha dinheiro, a gente não tem a capacidade financeira de fazer uma aposta boba que times muito menores que os nossos conseguem fazer. Eu não vou nem aqui, eu não vou ser de novo, eu não vou ser o cara que vem aqui e vai chutar bêbado falando assim, por exemplo, olha lá o Enzo Fernandes, ninguém foi buscar ele no River Plate, era 10, 15 milhões de euros, agora vão pagar 120 milhões. Obviamente, isso é verdade, a gente sabe aqui, mas eu não tô pra chutar cachorro morto nessa questão. A minha questão aqui, por exemplo, é dessa semana, as duas notícias de que o Danilo está indo para o Nottingham Forest por 18 milhões de libras, o João Gomes está indo pro Wolverhampton por 18 milhões de euros. Aí eu te falo assim, honestamente, não que venha pra amanhã resolver e ser, puta, salvação, caramba, é o novo Pirlo, vai chegar jogando, é tudo isso. Mas será mesmo, que dada a atual situação, dada a necessidade de renovação a médio prazo que a gente tem, e dado ao baixo investimento e baixo risco, não dava pra arriscar e trazer um cara desses? Pô, é absurdo, cara. A gente finge que o mercado sul-americano não existe. A gente finge que o mercado sul-americano não existe e a gente fica simplesmente acompanhando ligas que eu entendo, são ligas de entrada na Europa e tem essa função para dar a primeira adaptação e tudo mais, mas a gente fica analisando ligas extremamente superfaturadas hoje em dia como o português e o holandês, mas principalmente o português, né? Que já foi-se o tempo e que os jogadores saíam por 40, 50 milhões. Agora é isso, apareceu um pouquinho, é 100, 120 e tudo mais, o Benfica segura. Outros nem tanto, mas principalmente o Benfica segura e virou isso aí, né? Aí eu te falo, será que não vale um investimento? Ficar tentando ali arriscar jogador de 100 milhões pra ver se dá certo e torcer e ter que lidar com toda a pressão e tudo mais? Ou arriscar em 2, 3, 4 jogadores aí? Pô, essa geração de 2001 do Brasil é sacanagem, né? E é um exemplo que eu tô dando, mas assim, você pode sair fora do Brasil. Gente, eu não tô falando assim, nossa, o Liverpool tinha que ter trago o Danilo ou o João Gomes. Eu tô tentando dar aqui um panorama geral e dar um exemplo de que a gente pode ter um tipo de scout melhor para isso. Mas precisa desse tipo de desenvolvimento nas ligas menores? Beleza, pega um menino desse e empresta por um Braga, sabe? Mas não deixa o Braga ir comprar, gente, não deixa o Braga ir lá comprar para depois a gente ter que pagar 100 milhões de jogador do Braga, pô. A gente tem capacidade de fazer esse intermediário por nossa conta, por exemplo. Enfim, são coisas que me revoltam, são coisas que não são explicadas que andam acontecendo no Liverpool. Mais uma vez, eu sou um cara extremamente fechado, que acha que o Klopp tem um plano e que acha que o Klopp sabe o que fazer, mas tá complicado, a gente chega num momento assim que a gente tem que tirar esse ódio de dentro da gente de alguma forma. Pelo menos eu tenho o microfone aqui pra falar com vocês, porque honestamente não anda fácil. Eu queria ouvir de vocês também, né? Eu não falei aqui no começo do vídeo. Vamos ver se o editor pelo menos coloca lá o negocinho para vocês. Mas quem chegou até aqui no final do vídeo, de qualquer forma, eu agradeço vocês. Eu peço encarecidamente para vocês conferirem se vocês estão seguindo o canal, se vocês deram like nesse vídeo. Se quiser, deixa o comentário aí também. Aqui é um safe space. Abra o seu coração e deixa o seu comentário. Deixa o que você acha que tem que mudar, o que você acha que tem salvação nessa época. FA Cup é obrigação? Pô, já foi Champions, vamos focar na FA Cup, tentar levantar o título? De qual que é? Porque essa é outra coisa que a gente vai ter que pensar daqui pra frente, né? Nosso próximo jogo contra o Wolves, o replay da FA Cup, e aí? É mais um jogo no calendário apertado, tá todo mundo cansado. Vamos poupar? Mas vamos poupar onde? A chance de título na FA Cup é maior? Pois é, deixa aí o espaço aberto nos comentários para você escrever, abrir o seu coração, tirar o ódio de dentro. Obrigado para você que tá aqui mais uma vez com a gente. Tô planejando um projeto legal de live aí pro mês que vem. Aguardem num crossover maravilhoso que vocês mal perdem por esperar. O meu muito obrigado e up the Reds, mas up the Reds com força que tá caindo, tá difícil de subir, viu, senhoras e senhores?